Deus, Ele tem me inquietado sobre essa palavra. E o tema que o Senhor tem colocado no meu coração é nós refletirmos quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa vida, meus amados irmãos, ela se dispõe em nós entendermos que um plano que não é humano, mas que vem da parte de Deus, é estabelecido para cada um de nós. E esse plano, para ser concretizado, ele direciona sobre a nossa incumbência o dever de nós praticarmos a sua palavra, nos esforçarmos, nos dedicarmos e vivermos tudo aquilo que em Cristo Jesus nós somos. Eu queria que você ficasse comigo, meus amados irmãos, e tentasse prestar muita atenção em cada texto que nós estaremos lendo, porque a verdade, quando eu meditei sobre aquilo que Deus plantou no meu coração para esse culto, eu me perguntei: Senhor, qual é a nossa identidade? Nós vivemos dias em que muitas vezes a complexidade do Evangelho e da maneira como a palavra muitas vezes não é questão de pregar, mas de ser interpretada, muitas vezes até pode afastar pessoas diante de Deus. E Jesus, Ele chega em Mateus 7, Ele vai falar tantas coisas, vai falar sobre os dois fundamentos, vai falar sobre o caminho estreito, vai falar sobre a porta larga, que conduz à perdição. E Ele expressa a partir do versículo 18, que nenhuma árvore boa pode produzir maus frutos, e nenhuma árvore ruim poderá produzir frutos bons. E Ele finaliza um contexto e diz que pelos frutos conhecerão a árvore. A realidade é que muitas vezes nós temos muita preocupação diante de pessoas, e às vezes com muita facilidade nós representamos. Mas quando eu falo de frutos, meus amados irmãos, o conhecer a árvore não é a base maior daquilo que é humano, daquilo que vimos um no outro, mas é naquilo que é conhecido no céu. Que fruto está sendo produzido no altar de Deus? Será que a identidade de Cristo, ela está impregnada em nossas vidas? Será que podemos entender? Porque a palavra, ela é tão justa, que ela nunca nos dá o poder de nós julgarmos alguém, julgarmos o próximo. Ela sempre nos traz a referência de julgarmos a nós mesmos, de entendermos quem nós somos. E esse fato ele replica sempre quando qualquer palavra é pregada, é não nós mentalizarmos para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, mas sim olharmos para o nosso coração, para a nossa vida, e termos a compreensão do que nós somos com Ele. Quem nós somos. Porque Jesus, na sequência, Ele vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E naquele dia muitos dirão, quando se apresentarão diante do juízo, vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não fizemos sinais e maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônios? E note que o texto vai dizer: então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas a Bíblia diz, no mesmo texto, que aquele que entra no céu é aquele que faz a vontade de Deus. Dá uma perguntada até para ver se alguém não está meio dormindo, cansado, de repente passou um dia agitado. Pergunta a pessoa do teu lado: você está na vontade de Deus? Eu quero vos mostrar, à luz da palavra, pelo Espírito Santo, quem nós somos. E eu queria que você gravasse essa palavra no teu coração, desse toda a liberdade, deixasse ela entrar e fluir na tua alma, porque um dia, meus amados irmãos, você querendo ou não querendo, todos nós, eu e você, nos apresentaremos diante de um juízo. Seremos julgados por nossas obras. O cristão não mais para condenação eterna, mas sim perda e ganho. De repente a obra de tudo aquilo que fizemos nessa vida, a Bíblia diz, poderá ser feno, palha, madeira, e será queimado, não prestará para nada. Mas a Bíblia diz que o trabalho que está condicionado à vontade do Senhor, ele é como joias preciosas, como ouro e prata, que o fogo só lapida e torna a expressar o melhor. E por isso eu quero que você grave essa palavra, para que ninguém que está aqui um dia, naquele dia, diante do Senhor, possa dizer: mas Senhor, em teu nome, eu participava nos cultos, eu era membro da igreja, eu ouvia a palavra, mas entre entrar no céu e ouvir: afasta-se de mim, Satanás, afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade, está em cumprir a vontade dele ou não cumpri-la. E para nós cumprirmos a sua vontade, eu quero fazer você refletir. E lá em 2 Pedro 3:8, eu vou levar vários versículos hoje, mas vai ser bem rápido. Mas eu quero que você entenda a essência da nossa vida. 2 Pedro 3:8 vai dizer assim: mas amados, não se esqueçam disso, um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1000 anos como Quem de nós sabe o que é 1000 anos? Se a nossa vida se constitui em vivermos nessa vida, como a Bíblia diz, 70, 80 anos, Deus prolonga 100, mas a nossa vida passa. Mas Pedro, quando relata sobre esse texto, ele vai falar sobre a volta de Cristo, ele vai falar sobre as coisas do final, e eu não quero me aprofundar nisso aqui nessa noite, mas ele traz uma referência e ele vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, para nós entendermos um pouco da eternidade de Deus. E aí eu queria que você colocasse a tua vida nesse momento, do que significa a minha e a tua existência no tempo de Deus. Essa semana, quando eu estava orando, o Espírito Santo me levou como se eu saísse do corpo e eu subisse, e eu vislumbrasse na minha vida a minha história, desde o dia que eu me conheço como criança, adolescente, as minhas decisões, aquilo que eu fiz, as minhas posições, as minhas convicções. E meus amados irmãos, quando Deus falou esse versículo ao meu coração,
eu olhei para a minha história e vi que, olhando de cima, era como se fosse algo tão pequeno, como que quase não pudesse ser identificado. Mas está registrado, e Deus conhece a cada segundo da minha existência, como também conhece da tua. E a reflexão que nós precisamos fazer, que nesse tempo que nos é dado nessa vida, ela tem um início, ela tem um fim, mas o que de fato importa na eternidade de Deus, Deus dizendo um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é mostrar aquilo que nós fomos fiéis a Ele. Se de fato na caminhada da nossa existência, a nossa identidade era uma identidade que tinha Cristo no seu DNA, que vivia algo profundo, não raso, algo verdadeiro, não uma mentira, algo sincero, não uma fantasia, algo que fazia entender que a caminhada com Deus traz sobre nós a revelação de quem nós somos. E ontem, quando estávamos no aniversário da nossa igreja Independência, o irmão Ismael, quando ministrava a palavra, e diante do louvor que a irmã Cândida tinha cantado, da semente daqueles que um dia morreram para que o Evangelho pudesse chegar a nós, eu pude entender que ou nós somos ou não somos, somos cristãos ou não somos, porque quando somos, não importa a situação, não importa o momento, não importa pessoas, não importa ainda que o mundo inteiro se levante, ainda que haja perseguição, ainda que eu seja morto, eu não abandono, porque existe algo que eu sou, que se chama ser filho de Deus. E sabe o que é ser filho de Deus? Em primeiro lugar, eu queria que você gravasse isso também no teu coração. Nós somos uma nova criatura. Não precisa colocar no data show. O texto de 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu queria que você entendesse isso e tornasse um propósito. Eu queria te desafiar no início daquilo que eu vou falar agora, que se você está disposto a ser um cristão autêntico, eu queria que você levantasse a tua mão para Deus nesse momento. Se você está disposto a ser um cristão autêntico, levante a tua mão para Deus. Deus, Ele vê esse sinal que você faz. Baixa a tua mão. Quem você é? Você é, nós somos uma nova criatura. Você precisa entender de uma vez por todas que o teu passado não interessa para Deus, que aquilo que você fez, se arrependeu, confessou e deixou no altar de Deus, está perdoado para sempre e foi jogado no mar do esquecimento. Mas muitos cristãos hoje vivem uma vida dizendo eu sou filho de Deus, mas todos os dias vivem traumas do passado, vivem acusações do diabo,
que até muitas vezes te impede de você ser alegre, de você ser feliz. E como se um sentimento de culpa brotasse todos os dias dentro da tua alma. Mas se você é filho de Deus, eu queria que você nessa noite se posicionasse no mundo espiritual e dissesse assim: eu sou uma nova criatura. Diga comigo com toda a força: eu sou uma nova criatura. Isso nós somos. Quantos estão entendendo isso? Nós somos uma nova criatura. Nós falhamos, nós temos erros, ainda nos dias de hoje temos. E numa outra pregação eu vou falar sobre o que é realmente o pecado, e acaba muitas vezes nos afastando, nos entristecendo. Mas o que eu quero vos fazer lembrar, e hoje também ensinar, é que se nós somos filhos de Deus, nós somos uma nova criatura. Pode o mundo te acusar, pode pessoas te acusarem, mas ei, te posiciona como um filho. Eis que tudo que a Bíblia diz, as coisas velhas, e eis que tudo se faz. Você está vivendo isso? Pegue na mão da pessoa que está ao teu lado. Sei que às vezes é enjoado, mas às vezes para gravar no coração, diga assim: Deus, Ele sempre está fazendo coisas novas. Amém? O diabo sempre falará o contrário. Mas eu quero que você entenda: ser uma nova criatura é todos os dias as coisas velhas, e eis que tudo. Irmãos, o dia de hoje passou. Você está entendendo? Nós precisamos, meus amados, eu sei que nós vivemos num mundo de dificuldade, eu sei que nós vivemos tantas problemáticas, nós visibilizamos tantas coisas erradas, mas meus amados irmãos, o cristão não pode perder a alegria na sua alma, ele não pode perder o sorriso no seu rosto, ele não pode deixar de cumprimentar alguém e demonstrar a satisfação que é uma nova criatura. Eu falo para muitas pessoas que estão hoje aqui, que às vezes estão se portando ainda como se fosse ainda a velha natureza, mas você já foi transformado. Jesus já pegou o teu coração, Jesus está contigo, e Ele fez uma promessa: estou contigo todos os dias. A segunda direção, João 1,12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em nome dEle. Diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Diga isso com força: eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Receba isso no teu coração. O mundo todos os dias vai querer dizer o contrário, mas você precisa se posicionar: eu sou em Cristo Jesus uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Romanos 8,37 diz: mas a todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Dá uma olhadinha a pessoa que está ao teu lado, vê se ela está com uma cara de derrotada. Olha para o semblante assim, dá uma investigada sem julgar, tá? É só... crente não julga. Irmãos,
nós passamos lutas, nós passamos enfermidades, e nós vamos passar nessa vida um dia, nós vamos estar na eternidade, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Mas nesse mundo existem batalhas. Mas o que eu sou em Cristo, e isso não pode ser negado no mundo espiritual, eu sou mais do que vencedor. Escreva isso no teu coração. Quantos estão entendendo isso? Quando eu falo escrever, irmãos, porque muitas vezes no nosso dia a dia, entenda o que eu vou dizer, não é aquilo que você demonstra a um pastor da igreja, não é aquilo que você demonstra de repente a tua esposa, o teu esposo, teus filhos, os teus pais, mas aquilo que você representa a Deus. Se você se portar no teu dia a dia como um derrotado, como alguém que o diabo parece que está amassando todos os dias, você muitas vezes está dando brecha, porque você não é mais um derrotado, você é mais quem você é. Quem você é? Quem você é? Você entende isso? Foi isso que Jesus conquistou na cruz. E às vezes parece que há um sentimento em nossas vidas que como nós precisaríamos ser crucificados também. Mas Cristo já pagou o preço. Irmão, o céu nos aguarda. Você entende? Um novo nome, a nova Jerusalém, a eternidade. Essa semana antes de dormir, minha filha Sofia veio me indagar com um questionário que eu fiquei assustado. Pai, como é o céu? Como vai ser as crianças? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como vai ser lá? No entusiasmo de saber a eternidade. E eu fui deitar e fiquei refletindo em cada pergunta que saiu na boquinha dela. E Deus me fez entender como nós vivemos praticamente toda a nossa vida aqui só pensando nas coisas dessa vida, se estressando, às vezes até brigando, às vezes tendo tantos sentimentos errados dentro do coração, sendo que nós já pertencemos ao céu, que nós já somos mais. Quem nós somos? Vamos começar do início? Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que vencedor. A palavra de Romanos 5:1 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos um para com os outros, muitas vezes nós vamos ver as falhas, nós vamos ver erros e principalmente defeitos. Irmãos, eu vou falar algo e eu quero que você não se ofenda. Quando um cristão, preste bem atenção, aprende na sua vida a não olhar mais defeitos dos outros, é um sinal que ele cresceu espiritualmente. Enquanto nós continuamos reparando defeitos, Deus ele vai olhar e vai trazer sempre a parábola daquele que viu o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar a sua trave. Irmãos, ninguém de nós vai para o céu por mérito humano. Ninguém de nós vai para o céu por
esforços, é unicamente pela graça. Você está entendendo? Por isso nós somos justificados. E sabe o que a justificação traz? E nos faz ser? É nós termos a coisa mais importante da nossa vida. Porque, irmãos, nós precisamos pintar um cenário na nossa vida, irmãos. Quantos aqui já foram ao fórum e assistiram um júri? Quantos aqui? Quantos já viram filmes? Aí todo mundo. Hã? Mas entenda que sem Jesus todos nós estaríamos sentados no banco, sendo julgados e sentenciados pelos erros que cometemos. Mas através de Cristo nós recebemos o perdão e somos santificados, purificados e nos tornamos justos. Amém? Quando você olha para o irmão, você não pode ver o irmão, você vai ver Cristo na vida do irmão. E quando você consegue ver isso, você não olha mais para os seus defeitos, porque aquilo que cada um precisa se consertar, o Espírito Santo vai trabalhar. Se alguém não der liberdade, haverá um juízo. Mas a nossa preocupação é nós entendermos que em Cristo Jesus nós recebemos a coisa mais importante. Sabe por quê? Porque quem um dia vai ser juiz vai ser Cristo, vai ser Deus. Você está entendendo? E a justificação, no versículo que eu li, traz o que? Nos traz paz com quem? Com? Você consegue entender isso? Nessa vida, às vezes, você pode passar situações com alguém, e quando você resolve, você diz, a paz novamente volta a reinar. Um casal pode às vezes brigar, e ficar brigado uma semana, mas quando se reconciliam, a paz volta a reinar. Você está entendendo? Mas o que nós somos em Cristo, nós somos nele justificados. Você está entendendo? Perdoados. E nós temos paz com Deus. Por isso, se você não consegue dormir de noite, por uma luta ou por uma acusação do inimigo, não estou falando na questão de doença, eu queria que você falasse ao mundo espiritual, eu sou justificado, e eu tenho paz com Ele. Você está entendendo? Quem eu sou? Eu sou justificado. Eu sou uma nova. Eu sou. Vou começar de novo, irmãos. Eu sou uma nova. Eu sou. Eu sou mais. Dá uma ajuda aqui. E eu sou Diga ao irmão do teu lado. Tenha certeza, você tem paz com Deus. Acalma o teu coração. Deus está contigo. Ele te ama. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quem nós somos? Diga comigo assim: templo do Espírito Santo. Quem você é?
Irmãos, a construção aqui nós chamamos de casa de oração. Nós falamos instituição, igreja de Cristo. Mas igreja é eu e você. E no mundo espiritual, o corpo que nos é dado, que não é nosso, nos foi emprestado, por isso nós viemos do pó e retornamos ao pó nessa vida, aceitando ou crendo, acreditando. Todo ser humano que nasce, ele volta a ser pó um dia. Mas a essência de nós entendermos o que a Bíblia está falando é que nós somos casa. Olhe bem para mim aqui. Eu estou pregando quem eu sou. Amém? De repente muitos que aqui estão, muitas vezes se perguntam quem de fato eu sou. Mas eu quero que você saia desse culto entendendo, se você crê em Jesus, quem você é. Irmãos, eu creio que cada um que está aqui mora num canto, seja numa casa, seja num apartamento, seja o lugar aonde você mora, que você chama de casa. Se o pastor agora te ligar amanhã de tarde e diz assim: à noite eu vou te visitar, você vai fazer algo na tua casa? Bem-vindo. Mas no geral, quando recebemos visita, a casa pode estar bem arrumada, mas nós temos a preocupação de deixar ela mais arrumada. Sabe qual que é um problema que nós temos? E eu creio que é um dos problemas mais graves no mundo espiritual. É que nós não entendemos que nós somos casa do Espírito Santo. E às vezes nós queremos tantas coisas de Deus. Nós queremos milagres, nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos promessas. Mas às vezes a nossa casa está uma bagunça, desordenada. O Espírito Santo que está aí dentro não tem liberdade nenhuma. E nós precisamos entender que se nós somos casa do Espírito Santo, nós precisamos oferecer o nosso coração, o nosso melhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você entendesse que você não é uma suposição, é uma convicção. Você é casa do Espírito. Como está a tua casa? Será que o Espírito Santo não está trancado num cômodo? E você às vezes diz: eu não consigo ouvir mais Deus, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Ir à igreja, quando dá, não é uma prioridade. Ei, como está a tua casa? Uma das maiores coisas que Deus fez, na forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo, é conceder ao ser humano que crê nele, fazer dele uma casa do Espírito Santo. Irmão, não é uma visita quando você vem para um culto, não é uma emoção, não são momentos. Lembre quando eu falei, fique de olhos fechados, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E se você comparar a tua existência, é algo ilusório.
E milhares de pessoas que já morreram, que estão morrendo e que irão morrer, passar dessa vida. E tudo fica aqui, nada se leva para a eternidade. Mas lá, e isso eu quero te fazer ter como preocupação, para você não chegar naquele dia e você dizer: Deus, eu estava no culto, eu ouvi as pregações, eu simpatizava com o pastor, eu até profetizava, eu até expulsei demônios, eu vi tanta coisa maravilhosa, eu acreditava, mas eu nunca fiz a vontade dele, sempre fiz a minha. E ele vai dizer: eu te constituí casa do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, para que você não tenha uma dúvida, que você não tenha uma incerteza, para que você não saiba no teu coração ir para caminhos errados, mas que você somente com o coração e uma casa arrumada possa ouvir o Espírito de Deus, e Ele vai te ordenar e te direcionar a tudo que você deve falar, a tudo que você deve fazer, a tudo que você pode sentir. Quem nós somos? Quanta coisa errada está na tua mente, quantas coisas te aprisionam e você fica indiferente. Mas quem nós somos? Nós somos o templo do Espírito Santo. Te coloca em pé. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois cordeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Quem eu sou? Fecha os teus olhos. Eu queria que você dissesse no teu coração nessa noite: eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vencedor, eu sou justificado pela fé, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou cordeiro em Cristo, eu sou um escolhido, amado. Ele te escolheu, Ele nos escolheu. Fique de olhos fechados. Eu preciso orar por pessoas aqui que têm duvidado da sua identidade espiritual, e você não tem vivido o que é ser um filho de Deus. E eu queria que você analisasse o teu coração aqui nessa noite, e você tornasse uma posição no teu coração, a você levantar a tua mão ao céu, você que tem dúvidas da tua identidade, e de repente tudo que você tem vivido é uma preocupação humana, sobreviver, pagar contas, viver nessa vida. Mas ei, o que Deus me manda dizer nessa noite, e algo específico para alguém que está aqui: você é um escolhido, você é uma escolhida, amado por Deus. Mas você precisa se posicionar. Ou você é, ou você não é.
Tira toda raiva, tira toda dor, tira todo sentimento que aflige o teu coração e coloca no altar de Deus.